Olha, você achou Colossenses, capítulo 3, versículo 17. Colossenses, capítulo 3, versículo 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vou ler novamente. E tudo quanto fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Irmãos, esse é um texto que a gente sempre usa no final do ano, para os nossos relatórios, para dizer que o nosso serviço para com o Senhor deve ser feito com empenho. E não está errado, de fato, este é um versículo encorajador para nosso estilo de vida como servos do Senhor. E hoje à noite é uma noite muito propícia para lembrarmos deste texto bíblico e meditarmos sobre ele, porque nós iremos, daqui a pouco, ordenar os presbíteros que foram eleitos, nosso irmão, os diáconos que foram eleitos, desculpa o ato falho, né? Os diáconos Charles, o diácono Ricardo Paulino, e nós vamos dar posse e instalação aos diáconos reeleitos, diácono Nadir, diácono Lucas. E este é o momento adequado para meditarmos sobre este texto. Esta não é uma meditação para eles, para esses irmãos que eu citei. Esta é uma meditação para nós, como igreja, que servimos o reino. O texto diz que tudo o que fizerdes, seja em palavra e ação, nós devemos fazer em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Eu gostaria de destacar três observações sobre o nosso serviço a Deus, sobre a maneira como nós servimos a Deus, daquilo que nós fazemos para Deus. Eu gostaria de destacar 3 princípios importantes neste texto. O primeiro deles é que tudo que nós fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo nos conclama a fazer qualquer coisa que seja em nome do Senhor Jesus Cristo. O que isso significa? Significa que tudo que eu for fazer, eu tenho que ficar falando em nome de Jesus? Significa que tudo que eu for dizer ou realizar, eu preciso ficar dizendo em nome de Jesus, o sangue de Jesus? Não. Há 2 características principais no que Paulo quer dizer com fazei-o em nome do Senhor Jesus. Significa que quando nós servimos ou quando nós realizamos feitos e nós fazemos em nome do Senhor Jesus, significa que, em primeiro lugar, a autoridade dele está envolvida. Sim, Jesus e o nome de Jesus traz autoridade para a igreja. É preciso lembrar, irmãos, que Jesus, sendo assunto aos céus, no livro de Atos, ele diz: toda autoridade me foi dada. Toda autoridade me foi dada. Então, ide, vocês serão minhas testemunhas, aqui em Jerusalém, Samaria, Galiléia e até os confins do mundo. Jesus compartilha a sua autoridade com a igreja, com aqueles que o servem. Então, quando nós servimos, quando nós realizamos obras, quando nós fazemos obras, palavras, nós fazemos em nome de Jesus, porque é sobre a autoridade dele que estamos fazendo essas coisas. E que tipo de coisas devem ser feitas diante dessa autoridade? Aquilo que ele nos designou a fazer: pregar o evangelho, anunciar o evangelho, consolar os enfermos, consolar os necessitados, amparar os necessitados da graça, da fé, do amor, da assistência da igreja. Somos conclamados a fazer isso com autoridade, e a autoridade não está em nós, a autoridade está no nome de Jesus.
O segundo aspecto de que tudo que realizamos devemos realizar em nome de Jesus é a glória dele. Porque o nome dele está envolvido. É preciso que a gente entenda isso. Porque quando nós agimos em nome de Jesus, significa que nós somos representantes dele. Significa que, de alguma forma, nós estamos carregando o nome deles nas nossas atitudes, nos nossos atos, nos nossos afazeres, nas nossas obras, naquilo que fazemos de serviço, nós carregamos o nome de Jesus. E é o nome dele que deve ser glorificado, é o nome dele que deve ser exaltado. Porque não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. É o nome de Jesus. E veja bem, isso não está ligado com uma prática verbal de ficar falando o nome de Jesus para tudo, como um chavão ou como um amuleto, como se fosse causar algum impacto espiritual no mundo. Existem pessoas que são oriundas de uma doutrina distorcida do Evangelho, que acreditam que a sua palavra tem poder. Então tudo que eles dizem se materializa. Então eles repetem o nome de Jesus para tudo, inclusive para coisas erradas, para coisas que Jesus não está envolvida. E isso, irmãos, é uma quebra do segundo mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque ele não tomará por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Então, quando nós servimos ao Senhor, nós servimos ao Senhor e o nome de Jesus está envolvido para nos dar autoridade. Toda a autoridade me foi dada. Atos 1:8. Mas também na questão da glória e do louvor do seu nome. Jesus Cristo, o nosso Senhor, a quem servimos. Todo o nosso trabalho, todo o nosso empenho, todo o nosso serviço glorifica e exalta o nome dele. A segunda lição, irmãos, não menos importante do que essa, também do versículo 17, está ligado com que tipo de obra que deve ser feita. E aí eu quero que você observe comigo o início do versículo 17, que ele diz assim: e tudo o que fizerdes, e tudo o que fizerdes. O que é esse tudo? O apóstolo Paulo acrescenta: seja em palavra, seja em ação. A palavra ação aqui significa atitude, aquilo que eu estou fazendo. Então, tudo que eu faço, seja em palavra, na proclamação, a ideia de palavra aqui é a ideia daquilo que eu falo, daquilo que eu anuncio, daquilo que eu proclamo. A palavra que eu tenho com o outro, a palavra que eu tenho a favor do Evangelho, na proclamação do Evangelho, mas também na atitude, a ação, aquilo que eu faço em nome do Evangelho, aquilo que eu faço servindo as pessoas. E veja bem, irmãos, isso não é só no trabalho eclesiástico, envolve toda a nossa vida. Não é só o trabalho eclesiástico dentro da comunidade cristã, envolve toda a vida do crente. Então Paulo está dizendo: tudo que vocês vão fazer, seja falando ou em atitudes, deve ser em nome do Senhor Jesus, ou seja, pela autoridade dele e para a glória dele. Olha, para que você compreenda isso, eu gostaria de convidar você para ouvir a leitura dos versos anteriores. Essa perícope, onde está o versículo 17, este parágrafo, é um parágrafo que fala sobre as virtudes que devem ser encontradas e cultivadas na vida dos crentes. E Paulo está exortando e ensinando a igreja a buscar essas virtudes, porque estas virtudes na vida do crente demonstram que tudo que ele faz, na sua obra, no seu serviço, falando ou agindo, ele faz pela autoridade de Cristo e glorificando a Cristo. Olha, eu vou ler a partir do verso de número 12, Colossenses capítulo 12, até o verso 16, que é os versículos anteriores ao verso da nossa meditação essa noite, que diz assim:
Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Você percebe o que Paulo quer dizer com e tudo o que fizerdes, seja em palavra e seja em ação? Envolve essas virtudes. Irmãos diáconos, irmãos presbíteros, só tenho um presbítero aqui, que é o presbítero Rinaldo hoje, que vai me ajudar em pôr as mãos sobre os diáconos e ordená-los e instalá-los. Irmãos presbíteros que participam lá na sua casa desta live, estas são virtudes que devem ser encontradas na igreja, todos os membros, naquilo que eles falam, naquilo que eles fazem, mas principalmente os seus líderes devem cultivá-las. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus opere isso em nós, na vida da junta diaconal da nossa igreja, na vida do conselho da nossa igreja, do pastor da igreja, dos pastores e também dos membros da nossa igreja. Bom, terceira e última característica que este versículo nos ensina, o versículo 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus. Preste atenção na frase final. Dando por ele graças a Deus Pai. A nossa vida de serviço a Deus, a nossa prática de obras e de serviços e de feitos para com Deus, deve nos levar à ação de graças, deve nos levar à gratidão do privilégio de servir ao Senhor, deve nos levar diante de Deus com um espírito de agradecimento. Olha, meu irmão e minha irmã, eu e você talvez já tenha encontrado pessoas que fizeram muitas coisas para a igreja e na igreja, mas fizeram reclamando, murmurando. Preciso dizer ao Charles, que é o candidato que foi eleito agora diácono, você será muito mais cobrado agora como diácono, Charles. Você será muito mais observado agora como diácono. E nem sempre as pessoas serão justas com o seu trabalho. Nem sempre elas reconhecerão você pelo que você está fazendo. Por favor, se essas coisas acontecerem, não deixe de servir a Deus com gratidão no seu coração. Porque você não precisa do reconhecimento dos homens e da igreja. Você precisa do reconhecimento de Deus. Preguei isso, inclusive, domingo passado, sobre o Sermão do Monte e a religiosidade hipócrita do mundo, onde as pessoas fazem para ser vistas, para serem reconhecidas, para receberem o empenho dos homens. Seja agradecido por servir a Deus. E isso eu falei me dirigindo ao Charles, porque ele é o novato como oficial da igreja. É a primeira vez que ele é eleito como um oficial da igreja. Mas na verdade, irmãos, isso é para todos nós. O privilégio de servir ao Senhor, o privilégio de fazer da obra do Senhor e fazer qualquer coisa, seja em palavra, seja em ação, é que isso me leva diante de Deus com um coração agradecido por poder servi-lo.
O apóstolo Paulo tinha esse entendimento. Nós ouvimos há poucos dias um sermão com o pastor Rafael, pastor da Igreja Presbiteriana Aliança de Campinas, que nos ensinou isso sobre Filipenses, lembram? De que não importava se ele fosse morrer ou viver, o que importava é se através da vida ou da morte dele, o evangelho fosse proclamado. Só vive assim quem consegue ser agradecido a Deus. Por isso, irmãos diáconos, irmãos presbíteros, igreja, sirvamos ao Senhor. De uma maneira que os nossos esforços, que as nossas dedicações, que o nosso sofrimento, que a nossa abnegação, que o nosso sacrifício muitas vezes em servir a igreja e até mesmo cultivar as virtudes das quais eu citei acima, que estão ligadas à palavra e ação, como perdoar, como amar, como instruir uns aos outros na palavra do Senhor. Essas coisas muitas vezes podem não ser fácil, pode gerar confrontos, desgastes, mas eu rogo a vocês, como o apóstolo Paulo faz, que sejamos movidos pela gratidão diante de Deus em servi-lo, em realizar tais obras. Porque nós não trabalhamos para o presente século. Nós não trabalhamos para uma coroa neste mundo. Nós não buscamos o galardão dos homens. Nós trabalhamos para a eternidade. Por isso nós somos agradecidos diante de Deus. Isso nos leva em gratidão a Deus Pai. E é interessante que Paulo usa Deus Pai para significar na nossa relação filial, a nossa filiação. Em Cristo Jesus somos filhos de Deus. E olha, meu irmão, minha irmã, isso faz com que a gente, com gratidão, entenda que todos os nossos esforços estão movidos para Ele. Pela autoridade de Jesus e para a glória de Jesus, nós servimos a Deus com gratidão em nosso coração, com gratidão a Ele. Olha, se isso não move a vida de quem teme a Deus. No livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, o sábio diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Estamos nessa vida para servir, para realizar para o Senhor. E isso nos dá um privilégio de gratidão, porque nós trabalhamos nesta vida para o eterno. E isso nos leva em gratidão. Eu ainda quero compartilhar com você mais um texto bíblico, agora em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, um dos meus versículos favoritos do apóstolo Paulo. Paulo está falando da ressurreição de Cristo, está apontando para a vitória que Cristo teve sobre a morte, sobre o pecado, e Paulo então conclui dizendo: a vitória de Cristo sobre a morte e sobre o pecado nos garantiu a vitória também. Nos garantiu a vitória sobre o pecado e sobre a morte. Então Paulo conclui essa pregação de 1 Coríntios 15. Paulo conclui esta pregação nos convidando ao trabalho, nos convidando à realização do progresso da obra do Senhor. Olha o que diz o verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Irmãos, olha, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes. Eu gosto, como, se eu não me engano, a Nova Versão Internacional, a NVI, traduz esse versículo. Ele diz: sede firmes, inabaláveis e fazendo abundantes progressos para a obra do Senhor. Abundantes progressos. É isso que quer dizer com sempre abundantes na obra do Senhor.
faça a obra do Senhor progredir. Com a sua vida, com a sua palavra, com o seu testemunho, com as virtudes que são encontradas na vida do crente, faça a obra do Senhor progredir. Sede firmes, inabaláveis, porque trabalhar para o Senhor, porque servir ao Senhor, porque realizar a obra do Senhor não é um trabalho em vão, porque nós trabalhamos para a eternidade. E isso, irmãos, nos leva a desfrutar de gratidão e privilégio diante de Deus. Que Deus conduza a sua e a minha vida neste propósito. Que ao servir ao Senhor, que nas desilusões, nas dificuldades, muitas vezes até nos fracassos, porque às vezes ao servir ao Senhor nós falhamos, que a nossa motivação seja encontrada em Cristo Jesus, porque Ele dá autoridade para realizarmos a sua obra, para termos as virtudes dEle em nós. Ele é glorificado, o nome dEle é exaltado, porque não existe outro nome como o nome de Jesus. Ei pessoal, quer continuar assistindo os nossos vídeos? Clique aqui e você vai ter acesso em outros vídeos. Mas também se inscreva no nosso canal, tá bom? Acione o sininho e compartilhe com outras pessoas.